Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Estamos aqui dando seguimento ao projeto Livro na Minha Mão, que agora estamos desfrutando do livro do Pedro Dong, Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Hoje falaremos do capítulo 4. O capítulo 4 tem como título O Sedutor de Toda a Terra. Esse capítulo, ele vai enfatizar que nós estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra invisível. E, como afirma o autor do livro A Arte da Guerra, Sun Tzu, ele diz o seguinte: para obter a vitória em uma batalha, é importante conhecer bem quem é e como age o inimigo. A Bíblia também, ela fala sobre isso. Ela fala que nós temos um Deus que é soberano e absoluto em autoridade. Porém, esse Deus, ele tem um inimigo. E esse inimigo de Deus também é o nosso inimigo. E nós não podemos subestimar os desígnios deste inimigo, que é Satanás, ou diabo. Nós vemos que, quando lá em Apocalipse houve uma batalha, Satanás ele foi expulso dos céus para a terra. Desde então, travou-se uma batalha. E essa batalha, ela existe até hoje e vai culminar, vai ter seu término somente quando o Senhor Jesus voltar em glória com os seus vencedores, para que, de fato, todos os reinos desse mundo seja tomado de volta para a autoridade de Cristo. A nossa intenção nesse capítulo não é explorar todos os pontos, né? Por isso é interessante que você leia o livro, se você tiver. Se você não tiver também, você pode estar pedindo para que seja feito um pedido no seu posto avançado da igreja, ou mesmo para um dos nossos irmãos que possa levar na sua casa. Por quê? Porque são muitos detalhes, muitos versículos, e o tempo não dá para nós lermos todos. Mas nós vamos agora passar a discorrer acerca de quem é o inimigo de Deus. O inimigo de Deus, como nós vimos, é Satanás. Mas ele não foi inimigo desde o início. No início de toda a criação, pelo contrário, ele foi criado de uma forma especial, porque ele era para ser um guardião, um sacerdote, um príncipe de Deus. Onde nós podemos ver aqui? Em Isaías 14 e o capítulo de 28 de Ezequiel, ele fala quem era esse querubim que depois se tornou Satanás, o diabo, que é o nosso inimigo e também o inimigo de Deus. Vamos ler um pouco aqui em Ezequiel 28, a partir do versículo 12, para nós entendermos um pouco melhor quem é esse inimigo. Porque, como nós vimos, né, se você conhece o seu inimigo, você usa as táticas certas para derrotá-lo. Se você subestima, você pode ser derrotado. Então, aqui vamos olhar um pouquinho quem é esse inimigo. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os seus engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nestes trechos, até agora que lemos, nós vemos que Satanás, ele foi criado como um arcanjo, um querubim, e ele era para ser tudo isso, o protótipo de Deus, um modelo de toda a criação, só que ele se orgulhou.
ele se orgulhou porque ele não se contentou em ser apenas um guardião, um sacerdote. Como que nós podemos ver que ele era sacerdote? Essas pedras que são citadas aqui, elas também eram usadas no peitoral da estola sacerdotal, como a gente vê citações em Êxodo, por exemplo. Então, vamos ler um pouquinho agora em Isaías 14, para que nós possamos ver como aconteceu essa queda e por quê. Ele, que era o sinete da perfeição, um ser que foi criado de uma forma especial, brotou algo no seu coração. Ele caiu, como diz aqui no versículo 12, como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nós vimos que, embora Satanás tivesse sido criado de forma tão especial, ele se exaltou e por isso ele caiu. E esse capítulo, quando fala de que o sedutor de toda a terra, mostrando que o nosso inimigo é esse sedutor, ele vai usar as mesmas armas que ele usava no passado para seduzir o homem, para afastá-lo de Deus. Por quê? Porque ele perdeu a glória de Deus. Ele que tinha um lugar de uma posição de destaque, um lugar especial, ele foi lançado fora por causa do orgulho, da ambição. Hoje ele tenta o homem com as mesmas armas. Ele tenta gerar no coração do homem um sentimento de ambição por cargos, por poder, e tudo isso é uma forma de seduzir. Aparentemente, a gente pensa que um adversário vai sempre usar armas pesadas. Satanás, ele é sedutor, ele é sutil na forma de agir com o homem. Ele pega as próprias concupiscências de cada ser humano. Isso nós vimos desde o Éden, quando ele tentou Eva com a questão de que ela observasse algo que foi proibido por Deus, levando a ter necessidade, desejo de conhecer. Como ele falava que ele se sentia o maior de todos, ele deu o mesmo sentimento para Eva, de querer ser conhecedora, além do que Deus falava. No início da criação, Deus falava com o homem e bastava. Tudo que Deus falava, o homem atendia prontamente e era satisfeito. Mas aí Satanás veio com essa sedução e a gente sabe a história de hoje de toda a humanidade. Da mesma forma, ele tenta cada um de nós. E nós sabemos que, por um lado, como diz aqui em Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, do versículo 7 até o versículo 12, nós vamos ler falando ainda sobre essa batalha espiritual. E nós vamos entender um pouco mais da estratégia de Satanás. Ele, por um lado, já foi derrotado, ele sabe que é derrotado, isso já aconteceu no fato, quando a gente leu lá em Isaías, que ele já caiu, e aqui em Apocalipse nós vamos frisar essa queda e como foi subjugado, mas ele não desiste de tentar arrastar ainda grande parte de pessoas para o mesmo time dele. Então, como nós estamos falando aqui, irmãos, que existe uma batalha espiritual, nós temos que perceber de que lado nós estamos. Nós, por um lado, estamos do lado do exército de Deus. E por isso nós somos tão atacados pelo inimigo. E nós temos que conhecer como que ele age. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra nos revela todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que hão de acontecer. Aqui em Apocalipse 12, o versículo 7 começa da seguinte maneira: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então
ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, nessa porção da palavra, nós vemos claramente que houve essa peleja. E nós já citamos lá em Isaías, quando ele caiu, no fato, na experiência de fato mesmo, já aconteceu. Para Deus já está tudo julgado. Mas hoje, nós estamos nessa terra e nós sofremos os ataques do inimigo. Como que nós podemos ver que nós sofremos o ataque do inimigo ainda hoje? Porque ele usa as mesmas estratégias que usou no passado para enganar o homem, que o alvo dele é seduzir para tirar o homem do plano de Deus, levando o homem a seguir os seus caminhos, que é contrário ao que Cristo viveu. Se por um lado nós temos um modelo negativo, que é do acusador, do adversário, nós temos também o protótipo de Deus, que é Jesus, que é aquele que nós devemos imitar para ser vencedores. Aqui no versículo 8 fala assim, ó: todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, lugar deles, ou seja, tanto de Satanás como dos seus anjos. Ele tem um exército que trabalha para ele. Assim, hoje também o Senhor Jesus, ele tem um exército que trabalha para ele, que é a igreja, que somos cada um de nós. Então, nós não podemos realmente negligenciar, desconsiderar os desígnios do seu inimigo. E a gente vê isso porque Satanás, ele é tão ousado que ele tentou o próprio Jesus. Nós vemos isso em uma porção em Lucas 4, nós podemos ver que Satanás, ele ousa tentar o próprio Filho de Deus, pensando que ele poderia conseguir o mesmo feito que conseguiu com Eva. Porque naquele momento que ele tentou Eva, ele já sabia da fraqueza humana. E quando Jesus veio à Terra, Jesus veio como homem, né? Então, todas as 3 tentações, ele toca no ponto de Jesus como homem, né? Isso se aplica a nós hoje, irmãos. Nós sabemos que nós temos uma natureza caída, pecaminosa, e que nós temos que sim. A primeira vitória contra Satanás é vencer o pecado, é vencer o nosso velho homem, é vencer a nossa carne. Aí você pode perguntar, mas isso não já foi vencido na cruz? Sim, como eu disse, tudo isso no fato já foi vencido, já foi julgado, mas a nossa experiência é algo constante. Nós precisamos diariamente estar com a palavra em nosso coração, em constante comunhão com o Senhor, para que esse fato se torne nossa experiência. Tanto que nós vamos ver aqui as tentações do Senhor em Lucas 4. Eu achei interessante em Lucas, porque até o tempo verbal nos dá uma clareza melhor do processo que está acontecendo nessa batalha espiritual. Aqui em Lucas 4, a partir do versículo 1, nós vamos lendo e eu vou dando algumas explicações. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Olha que interessante aqui, durante 40 dias, sendo testado. Aqui a gente vê um sendo, é algo contínuo, não é algo concluído. Ele foi 40 dias sendo tentado. E hoje, Satanás, ele usa a mesma estratégia. Hoje nós vivemos ainda um deserto, ainda nós não chegamos na Canaã de Deus, na boa terra, que é o reino. Nós estamos no processo, então nós estamos ainda sendo tentados, porque a nossa carne, ela ainda milita contra o nosso espírito. Onde nós podemos ver isso? Romanos 7, Paulo fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer, ele faz. E se ele faz, não é ele que faz, mas é o pecado que habita nele e que habita em cada um de nós. Ele reconhece que na carne não habita bem nenhum. Então, no final, ele exclama, desesperado: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí nós vemos que somente o Espírito que dá vida pode nos livrar desse homem pecador.
E para isso nós precisamos ter comunhão constante com o Senhor na palavra, por meio das mensagens, por meio de louvores, por meio de orações. Só assim nós nos voltamos para o Espírito, só assim nós nos tornamos verdadeiramente o exército de Deus que vai vencer Satanás. E eu achei muito interessante aqui, quando fala sendo tentado, esse verbo no gerúndio, ele dá essa ideia de constância, de que não foi algo acabado, mostrando que essa guerra, ela ainda existe, ela está acontecendo, e nós ainda não somos vencedores. No fato, sim, mas na realidade ainda temos que lutar. E todos os dias, irmãos, nós acordamos nessa batalha. Do nosso acordar até o nosso dormir, nós estamos sendo tentados. Nós temos que ter um viver vigilante. E só vigia quem está no Espírito. Porque quando nós estamos fora do Espírito, nós ficamos realmente envolvidos com coisas dessa terra. Aqui ele tenta o Senhor em coisas lícitas. Coisas tipo da sobrevivência, a fome, a questão da honra, da glória humana, do poder. E a seguir eu vou continuar lendo aqui nas tentações para a gente entender melhor. Ele, vendo que Jesus tinha ficado em jejum 40 dias e teve fome, ele pede que o Senhor transforme as pedras em pão. Mas o que o Senhor Jesus fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus, ele poderia fazer isso. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Mas ele, naquele momento, sabia a posição dele. E desde o minuto que ele veio à terra, ele sabia que a função dele aqui era fazer a vontade do Pai, era se humilhar, e até o momento que o próprio Pai iria exaltá-lo. Nós vamos ver isso mais na frente, em Filipenses 2, do 9 a 11, ele fala que Jesus ele se humilhou até o dia em que o Pai o exaltou. Então, Satanás, ele tenta cada um de nós para nos levarmos a nos orgulharmos, porque ele é orgulhoso, porque ele é ambicioso. Então, ele quer que tenhamos as características dele e não do Pai. E aqui o Senhor Jesus combateu ele com o quê? Com a palavra. Essa também deve ser a nossa atitude. Toda vez que vier uma tentação, nós não devemos tentar resolver em nós mesmos, tentar resolver a nossa própria maneira, mas buscar comunhão na palavra. Se nós não tivermos uma palavra forte para nos dar uma orientação, nós temos pessoas que estão à nossa volta. Hoje nós temos falado muito de rede de cuidados. O que é essa rede de cuidados? São pessoas que estão no mesmo convívio que nós, mas que por algum momento, por algum motivo, pode estar nos socorrendo com uma palavra, com uma instrução. Isso acontece no meio dos jovens, que tem jovens mais crescidos, em maturidade e idade, que pode ajudar o outro mais novo. Isso acontece também com as mulheres, com as crianças. A gente tem todo um cuidado na igreja para nós não sermos enredados pelas artimanhas do inimigo. E ainda na outra tentação, nós vemos aqui que fala sobre a questão da comida, e a sobrevivência é algo que é lícito. Se a gente pensar bem, a gente vai falar assim, mas puxa, o Senhor teve que passar fome sendo Filho de Deus? Irmãos, o Senhor, ele sabe todas as coisas. Nós temos um Pai que cuida de nós. O Senhor, ele sabia quem era o Pai dele. Ele sabia que nada ia faltar. E nós vemos isso em Mateus 6, a partir do versículo 25, nós vemos essa passagem que fala assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Aí ele fala sobre observar as aves dos céus, os lírios, que não plantam, as aves não plantam, não colhem, e elas se alimentam. Os lírios também, eles não tecem, e eles se vestem melhor do que Salomão. Ou seja, irmãos, eu achei rico demais esse versículo quando fala assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E aqui no versículo 32 fala, porque, irmãos, nós devemos nos aquietar, não ficar ansiosos de coisa alguma, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Por isso, a nossa função hoje é buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por um lado, Satanás tenta nos enredar, nos levando a uma ansiedade por busca de subsistência, nos fazendo ficar tão ansiosos, tão sobrecarregados, que não sobra tempo de buscar o Senhor. Por quê? Porque a função dele é nos distrair. Porque um soldado distraído, ele é uma presa fácil. Então, Satanás tem essa estratégia. Só que quando nós nos voltamos para o Senhor, nós percebemos que nós temos um Pai. E esse Pai, Ele sabe o que nós necessitamos. E aqui é interessante ver que o nosso Pai, Ele sabe o que nós necessitamos. E necessidade, o Senhor se compromete em nos suprir. O que nós temos que diferenciar, irmãos, é que Satanás, ele é enganador, ele é sedutor, ele vai pôr desejos no nosso coração que não são necessidades. E daí a gente começa a buscar isso freneticamente. O que vai acontecer? Ansiedade, sobrecarga, isso gera doenças psicológicas e até físicas. Então, hoje nós temos que perceber a maneira que Satanás engana. Ele não engana com uma roupa vermelha, um tridente. Não é dessa forma que Satanás aparece para ninguém hoje, irmãos. Ele aparece na sutileza. E a sutileza de Satanás é nos desviar daquilo que verdadeiramente nós fomos criados para buscar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E tenha certeza que essas outras coisas nos serão acrescentadas. Quem fala aqui é o nosso Pai, é o nosso Pai Celeste, é o que sabe o que nós verdadeiramente necessitamos. Então esse é o meu sentimento, de me apegar a esse Senhor, que sabe o que eu necessito, e não me prender a desejos, porque realmente nós vivemos num mundo consumista, e inclusive esse mundo consumista, esse mundo cheio de entretenimento, que nada nos sacia, é criado por Satanás. É uma das estratégias de Satanás exterior usada para seduzir o homem. Ele cria necessidades nesse homem e ele cria esse mundo que ele monopoliza, em que ele administra, e ele torna o homem escravo dessas coisas. Sendo que, na verdade, o Senhor quer nos ensinar a lei do contentamento. Tendo com que comer, vestir, estejais contente. E nós podemos ver isso, como o nosso Deus é maravilhoso e Ele cuida de nós, também em um salmo bastante conhecido. O Salmo 23 é um salmo assim, todo mundo conhece, recita muito. Tem pessoas que, inclusive, têm calendários na casa, é muito conhecido, mas poucas pessoas desfrutam verdadeiramente do que ele diz. Vamos ler um pouquinho e desfrutar aqui, juntamente com essa porção, sabendo que nós temos um Pai que sabe o que nós necessitamos, que nos dá o que nós necessitamos, para nós não sermos enganados e seduzidos pelo inimigo. E também, esse salmo vai falar o quê? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor, Ele é o meu pastor. Olha só que rico. Por um lado, lá em Mateus 6, do 25 em diante, nós temos um pai. E aqui nós temos um pastor. Ou seja, duas figuras que representam cuidado. Então, nós não precisamos ficar ansiosos de coisa alguma, porque o nosso Pai sabe tudo que nós precisamos. E aqui ele continua falando, Ele, esse pastor, esse Pai amoroso, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, que coisa mais rica. Esse nosso bom pastor, esse Pai Celeste que cuida de nós, Ele não quer que nós sejamos desviados do alvo que nós fomos criados. Né? Nós realmente devemos nos apegar a esse pastor, porque Ele quer nos dar repouso. Se por um lado o sedutor nos causa ansiedade, buscando coisas que não são para ser buscadas, o Senhor, Ele nos faz repousar, ou seja, descansar em pastos verdejantes. Ele mesmo providencia o alimento para nós. Ele não nos força a ir buscar, está tudo pronto. Ele nos leva junto às águas de descanso. Então, Ele mesmo, o tempo todo fala aqui de repouso, de descanso. As coisas vindas do Senhor, irmãos, ela é para ser desfrutável. É para ser no descanso. E hoje a maior luta nossa é descansar em Deus. Por quê? Porque foram criados
muitas necessidades falsas, que na verdade não são necessidades, são desejos que Satanás coloca no coração do homem para que realmente ele se perca nessa busca e se desvie daquilo que o Senhor tanto quer que o homem descanse nele, que o homem repouse na sua presença. E ele nos guia. Nós temos um pastor que nos guia, nós não precisamos ficar apavorados. Ali na tentação, em Lucas, nós vimos que o Espírito guiou Jesus ao deserto. Né? E aqui hoje, o mesmo Espírito que guiou, na figura do bom pastor, também está nos guiando nessas veredas, nesse lugar. É apertado, sim. Não é fácil, às vezes, a gente ter só o que a gente precisa, mas é o necessário que o Senhor quer nos dar. Não busquemos além daquilo que o Senhor tem para nós, porque o que o Senhor tem é o melhor. E aqui nós temos essa figura maravilhosa do bom pastor, e ainda no versículo 5 fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, o Senhor, Ele não desconsidera que a nossa vida é árdua, que nós temos lutas, que nós temos tribulações. Ele não desconsidera. Esse nosso bom pastor, Ele cuida de nós em todos os nossos aspectos. O nosso aspecto físico, psicológico e espiritual. Por isso, Ele sabe que nós estamos nessa guerra espiritual contra Satanás, que é seu adversário, e Ele prepara. O próprio pastor prepara essa mesa perante nossos inimigos. Irmãos, como que essa mesa é preparada? Cada reunião que a gente participa, cada momento que nós temos comunhão com o Senhor, cada desfrute que nós temos em uma leitura da palavra, em um louvor, ou com uma comunhão com o irmão, isso é uma mesa preparada pelo Senhor perante os nossos inimigos, para que nós nos fortaleçamos e na hora que Satanás vier, nós tenhamos a palavra para rebater. Isso ele vai tentar ainda Jesus na questão da glória humana, quando ele mostra para Jesus todos os reinos dessa terra, prometendo dar a Jesus esses reinos. E ele realmente fala aqui, ainda em Lucas, porque ele não realmente, ele é ousado. Ele fala que tudo isso é dele. E, de fato, nesse momento, ainda, o mundo está sob o domínio de Satanás. Quando nós vemos aquele versículo que diz que o mundo inteiro jaz no maligno, é verdade. Que Satanás é o príncipe desse mundo, ainda isso é uma afirmação verdadeira. Mas nós vamos também ter aquela outra porção que nós lemos em Apocalipse sendo realizada, que é o Senhor, Ele virá e subjugará todas essas questões que hoje a gente ainda está tendo que lutar. Por isso, irmãos, nosso coração deve ser sempre de buscar a presença do Senhor, de amar a palavra e de nos fortalecer no Senhor, porque muitas coisas virão tentando nos seduzir. E hoje, como eu disse, as coisas de Satanás, elas não vêm de forma muito explícita, elas vêm sorrateiras. Elas vêm querendo nos fazer exaltar. Como que hoje nós poderíamos nos exaltar? Às vezes você pensa dentro de você, eu não tenho ambição, eu não sou ambiciosa, eu também não sou uma pessoa que me exalta. Irmãos, toda vez que nós não somos submissas ao Senhor, em sua palavra, por meio de uma autoridade da igreja, nós estamos sim, sendo pessoas orgulhosas e submissas. Todas essas características são características satânicas. É forte ouvir isso. E também quando nós nos orgulhamos. Quando eu, de repente, coordeno um serviço e eu não incluo mais irmãos, ou então eu menosprezo o trabalho de algum irmão por achar que a minha forma de fazer é melhor. Isso aí também é uma forma de mostrar orgulho, de mostrar, sim, ambição, de querer possuir algo para mim. E, na verdade, tudo que nós fazemos é para o Senhor e é do Senhor. Todo serviço na igreja, qualquer dom, qualquer coisa que o Senhor nos der, é para voltar para Ele. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar, sim, sendo enganados sorrateiramente pelo inimigo. Ele é sedutor. Essa palavra sedutor, ela é mais tranquila de ser ouvida do que falar acusador. Mas é a mesma coisa, o sedutor de toda a terra é o mesmo adversário de Deus, é o mesmo acusador, é o mesmo caluniador. É só que muda, porque é sedutor, parece um pouco mais suave, mas Satanás, ele nos seduz nas pequenas coisas. De repente você está indo bem no serviço, aquilo começa a te envaidecer. Isso aí, nós temos que ter cuidado.
orgulho à vista. Então, é a hora de estar na palavra, de se voltar para o Espírito, de pedir luz ao Senhor para que isso não avance. E também outra coisa muito assim clara para nós, de que se nós estamos numa posição de orgulho, nós temos ouvido palavras proféticas, nós temos uma direção espiritual, pessoas que falam por Deus e chega essa palavra a nós. Quando nós ouvimos essa palavra, nosso coração tem que ser de acolhimento. Acolher essa palavra com fé. Quando nós fazemos isso, nós estamos na mesma posição que Cristo, quando ele ouvia o Pai. Ele ouvia o Pai porque ele sabia que do Pai eram as palavras de vida, procedia a vida. E hoje nós também sabemos que temos pessoas na liderança que estão acima de nós, que estão trazendo as palavras do Senhor. Nosso coração tem que ser de acolher, sem questionamento, sem dúvidas, sem ficar questionando as coisas. Isso tudo é uma forma de nós sermos realmente guardados. Mas Satanás, ele tenta as pessoas nas sutilezas. E se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade em estar aceitando aquilo que o Senhor tem mostrado pela palavra profética, sonde seu coração. Hoje, irmãos, nós temos que cuidar do nosso coração, porque é dele que procedem todas as fontes. E é nele que Satanás tenta. Ele tenta nos enredar. E nós não podemos cair nessa cilada. Embora nós vejamos que a situação do passado em Eva, na mesma questão da tentação de Jesus, foram em coisas que aparentemente nós não estamos vivendo hoje, mas não deixa de ser com o mesmo sentimento de nos levar a caminhos de buscar muita ênfase na sobrevivência, ou numa glória humana, ou de querer poder de alguma forma. Mesmo sendo de forma diferente, na atualidade, o propósito dele, as maneiras de coagir, de tentar o homem ainda é a mesma. Então, nós precisamos nos atentar a isso. E, com isso, eu só queria ler mais ainda 2 versículos ainda em Apocalipse, né? Para a gente poder já estar seguindo para a finalização, quando fala em Apocalipse 12, como esses vencedores que estão do lado do Senhor venceram Satanás. Eles venceram por quê? Aqui, a partir do versículo 11 de Apocalipse 12, ele diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, isso aqui é a arma mais poderosa. É o que, de fato, vai destruir o sedutor de toda a terra. É nós sabermos que nós temos um velho homem, uma natureza caída, que tem tendências à ambição, ao orgulho, a querer poder, e que ele vai nos tentar nisso, e que nós precisamos estar sempre, assim que percebermos que estamos na nossa carne, aplicar o sangue, porque na nossa carne não habita bem nenhum. O pecado, ele está ali e é para ser aniquilado por meio do sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, que nos deu o sangue. Uma vez que nós aplicamos o sangue, depois de pecado, não tem nenhuma força Satanás sobre nós. Mas nós temos que aprender a aplicar o sangue de Jesus. E outra coisa, por causa da palavra. Nós vimos que as tentações que nós lemos ali em Lucas, todas foram vencidas por meio da palavra, e é hoje a mesma estratégia que temos que usar, é a palavra. Essa palavra é a palavra profética, a palavra de fundamental, que são vistas nos livros, nas mensagens, na comunhão, na oração, nos louvores, e é a partir daí que nós vamos ter um bom depósito para destruir Satanás quando ele vier. E também, mesmo em meio da face da morte, não amaram a sua própria vida. Essa vida é a vida da alma. É nós não darmos oportunidade para Satanás nos tentar, querendo nos exaltar. Irmãos, nós estamos sim numa batalha, mas nós sabemos que o Senhor já venceu essa guerra. E nós venceremos com Ele, quando nós formos o quê? Glorificados juntamente com Ele. Não é ainda o momento de nós festejarmos essa vitória, mas se nós perseverarmos no Senhor, em breve, quando o Senhor voltar, nós seremos juntamente com Ele exaltado. Aqui em Filipenses 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo 9, diz assim, ó: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de
todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai acontecer esse momento em que o Senhor será exaltado quando Ele voltar com um exército de vencedores, que eu creio e espero que sejamos cada um de nós, que hoje estivermos nesse propósito de nos humilharmos, assim como o Senhor se humilhou. O Senhor se humilhou até a morte e morte de cruz. Nós hoje não precisamos morrer fisicamente, mas morrer na nossa alma. Por isso que lá em Apocalipse fala, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. A vida aqui para nós hoje é a vida da alma. Quando nós não nos deixamos seduzir, nós estamos sendo aqueles mártires que vão se tornar, no final dessa era, os vencedores que derrotarão Satanás, que vão participar dessa grande peleja que nós lemos ali em Apocalipse. Irmãos, eu espero que você e eu façamos parte desse exército de vencedores e dia a dia nos armemos com a armadura de Deus por meio da palavra para vencermos Satanás. E que cada um de nós também possamos, além de nos alistar outras pessoas que estão à nossa volta, cuidando de nós e daqueles que o Senhor nos confiou. Não nos distraindo por nenhuma tentação, seja na área da sobrevivência, da glória humana, do poder. Não nos deixemos enredar. Vamos buscar o caminho de Cristo, que é a humildade, porque no momento certo o Senhor nos exaltará e nós finalmente reinaremos com Ele em glória, como assim o Senhor determinou. Então, essa é a porção que eu queria compartilhar sobre o capítulo 4, né? O sedutor de toda a terra. Espero que vocês tenham gostado e que possam também divulgar essa palavra para que mais pessoas se alistem nesse exército e sejam potencialmente candidatos a vencedores. E que Jesus é o Senhor da minha e da sua vida e que nós possamos juntos esperar o reino em glória. Até a próxima.